sobre a janela de agora, eu acho que eu deposito mais expectativas, talvez, numa participação do Diniz. Eu espero que deem a ele essa liberdade e essa entrada, né, de ser participativo nas escolhas, de estarem alinhado com as ideias de jogo que ele tem, para não contratar uns bonecos que não tem nada a ver com o que ele quer fazer, chega a pessoa fica sem utilidade e aí ele vai ficar falando que não conhece. Então, e sobre o início do ano, eu vejo assim muito também que eu acho que a expectativa que foi criada em torno das contratações do Pedrinho vinham muito sobre Pedrinho, jornalista e comentarista que entendia muito de futebol. Então, acho que no imaginário popular ficou essa coisa de, o Pedrinho sabe tanto de técnica, tática, ele vai trazer as melhores pessoas. E não é defendendo, não, tá? As contratações de início de ano foram péssimas. Mas, no final das contas, não querendo fazer a advogada do diabo, tem alguns fatores que são prejudiciais. Às vezes, você encontra um bom jogador que não quer vir, porque o Vasco vem de anos muito difíceis. É muito difícil também, eu acho, hoje em dia, não levar em consideração a estrutura que o Vasco oferece para os jogadores. Nos últimos meses, eu vim trabalhando muito nos bastidores dos estádios aqui do Rio, então conhecendo muito a estrutura. Cara, o que Maracanã tem a oferecer, o que as estruturas do Botafogo SAF, as reformas. O próprio Neymar, que voltou para o Santos com a cartada de vou reformar tudo, porque eles sabem a importância. O Neymar, para ele trazer bons jogadores para jogar ao lado dele no Santos, ele precisava de outras coisas além de estou aqui, de uma boa estrutura, de um monte de outras coisas que envolvem a contratação. Então, acho que às vezes até bons nomes são sondados e chegam bons nomes ao radar, mas tem outras coisas que são complexas, né? E que às vezes o torcedor, no calor do momento, muitas vezes, a gente esquece de levar em consideração o que foi muito importante o Vasco ter ganhado agora nessa parada, porque vai conseguir negociar com um clima mais tranquilo, né? Negociar estando no meio da tabela é diferente de negociar já estando na zona e o objetivo pós-retorno ser estou te contratando para você tirar esse time daqui. Perfeito. A gente vai ter maior facilidade. Até porque quando você está nessa condição, a pedida sobe, né? A gente lembra ali em 2023, trouxemos o Paê pagando uma baba, deram um salário para o Medel que ninguém nunca mais ia dar para o Medel, mas acredito que o Medel... Não, vocês querem que eu vá para aí nessa merda absoluta? Então é esse o valor, né? E aí, enfim... É que o jogador vem como o salvador da pátria, né? Ou vai salvar ou vai se afundar junto. Pois é. É muito difícil, né? E a questão financeira também. Eu acho que a gente viu o Bruma hoje jogando, aí a galera tá vendo o Nuno, muito melhor que o Bruma, mas vai pegar o Twitter do malandro xingando, era o cara, diretoria incompetente, perdeu o Bruma. É por causa dessa história também, né, Fernanda? Do parcelado, né? O Vasco ia lá negociar, ele podia até chegar a igualar o valor, mas ele não paga à vista. Ele paga em 4 parcelas, e aí o cara, não vou... O Vasco está devendo, FIFA acionando. Eu quero de cash na hora. E aí, nessa disputa, às vezes o Vasco sai perdendo, né? A dificuldade de negociar, o tempo para negociar é bem Essa questão do parcelado é complexa. O Botafogo tá usando essa carta agora. O Júnior Santos, que foi para o Galo, pelo que parece, não pagaram nenhuma parcela ainda, né? E o Botafogo tá meio que tentando repatriar, porque acho que já passaram os prazos da parcela, o Galo não quitou. Algo assim, né? Mas eu acho difícil, porque, cara, a grande realidade é que o pagamento é uma ilusão no futebol brasileiro. O Galo não pagou o Júnior Santos, o Botafogo não pagou o Jair pro Santos, o Santos não pagou com certeza alguém. Não pagou o Vasco, o Santos. Não pagou o Vasco, Natan, isso aí. E o Vasco também não pagou ninguém. E ninguém pagou ninguém, cara. O Vasco pegou o Léo Pelé, não pagou o Léo Pelé, vendeu o Léo Pelé e com o dinheiro da venda do Léo Pelé que ele pagou o São Paulo, ou uma parte. Então é uma loucura, né? Enfim, tem um projeto aí de fair play financeiro sendo gestado na CBF para tentar botar uma trava nisso, porque eu lembro até no ano passado o presidente do Cuiabá lá reclamando que perdeu um jogo para o Corinthians, acho que foi o gol do Ranieri, que era o jogador do Cuiabá,
que o Corinthians pegou e não pagou R$1. Pegou o jogador do time, se reforçou e não pagou o outro clube, né? Enfim, é uma situação realmente aqui no futebol brasileiro bem comum. Ninguém paga. Teve o caso do Thiago Maia, que não pôde ir para o Santos, eu nem sei para onde ele foi, que era um negócio que o Inter não pagou o Flamengo, então como é que vai vender o cara para o Santos? E aí é uma loucura, né? Enfim. Agora, mas sabe o que tem que ter, meus amigos? Se não tem dinheiro, criatividade é a palavra do momento. E aí você pega um diretor lá, que foi olheiro, trabalhou, foi coordenador de scout lá na Europa, com um olhar voltado à América do Sul, e traz para cá. Funciona. Estou muito curioso para ver como é que vai ser essa engrenagem. E tem o amigo lembra aqui, o Botafogo não pagou o Almada, eu acho, porque ele entrou numa de que, como um outro time da MLS deve ao Botafogo, ele não precisa pagar porque a MLS seria uma coisa só, sabe? Não seria... Eles estão alegando que não é uma negociação direta com o clube, é com a liga. É uma liga de... E aí, porque como lá a liga deve ao Botafogo, ele deve à liga também, mas porque lá nos vai Estados colar, Unidos... não, hein? Eu acho que isso não vai colar, não. Eu acho que não, mas é que lá as ligas são donas de todos os times, né? Os times são franquias da liga. Então, faz sentido até o argumento. Assim, é a forçação de barra, mas tem um fundo aí de coerência. Vai. Vamos ver se cola, né? A gente